Cervejeiro, tudo certinho com você? Hoje a gente vai fazer uma experiência bem legal, nunca tinha feito antes, mas se provou uma experiência muito bacana, então eu vim aqui compartilhar com você. Eu transformei isso aqui nisso aqui. Eu ainda não vou mostrar o que tem aqui dentro, vou deixar mais pro final do vídeo, só vou explicar qual que é a parada. Essa é uma técnica que provavelmente eu não inventei, né? Mas eu imaginei que poderia dar certo, que é de você transformar uma cerveja comprada dessas de mercado e tal, cervejinha básica, em uma cerveja artesanal, uma cerveja lupulada, uma cerveja aromática, uma cerveja hardcore, aquela cerveja que você paga R$20 a garrafa de 600 ml, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Basicamente, a gente vai utilizar várias técnicas que o pessoal usa para corrigir a cerveja depois que ela já está fermentada, né? Na pós-fermentação mesmo. E essas técnicas, elas mudam completamente a cerveja. A cerveja ela é transformada completamente em outra, de um estilo completamente diferente, apenas fazendo essas adições no final. E dificilmente algum cara vai conseguir decifrar que você realmente fez isso. Então hoje a gente vai fazer isso aí. Outra coisa legal dessa técnica é que ela serve para você testar ingredientes, né, que você nunca utilizou antes e tal. Por exemplo, eu tinha muita curiosidade de testar o lúpulo Chinook com sabor e amargor. Por quê? Porque o lúpulo Chinook, ele é muito dual, sabe? Ele é um lúpulo que dá muita briga assim com a galera. Por quê? Porque tem gente que ama, tem gente que odeia. Tem gente que quem ama fala assim, não, ele tem um frutado diferente, ele tem um amadeirado legal, ele tem um resinoso maravilhoso. Quem odeia fala, não cara, ele tem gosto de fumaça, ele tem gosto de madeira velha, ele tem gosto de coisa velha, ele tem um resinoso horrível. Bom, geralmente fora os gringos, a galera, ninguém se dá muito certo com o Chinook e tal. E eu quero saber se eu vou gostar ou não do Chinook, né, pra mim usar nas minhas receitas. Nunca usei uma receita com Chinook por conta dessa dualidade. Então hoje vamos fazer o teste então com o Chinookinho, pra gente ver se o aroma e o sabor deles são bons. Então o que a gente vai fazer? A gente vai transformar uma American Light Lager comum, dessas que a gente compra, em uma Premium American Amber Lager, né? Então é um pulo bem grande. Veja bem, a questão da Lager não tem muito como mexer, não tem como transformar uma Lager numa Ale, né? Convenhamos, se você quer qualquer cerveja que o foco não seja na levedura, Lager é melhor que Ale. Primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir usar esse método, a gente precisa escolher muito bem a nossa cerveja inicial. O que tem que levar em conta nessa cerveja inicial? Primeira coisa, você gosta dessa cerveja inicial? É uma coisa bem importante, sabe? Se você tem um desdém, se você odeia, por exemplo, eu não gosto de Heineken, me dá dor de cabeça, me deixa irritado, não gosto. Ele tem aquele amargor metálico, sabe? Então eu não gosto, então eu não vou usar Heineken, né? Tem muitas outras cervejinhas. Essa aqui eu gostei. Sinceramente eu comprei e gostei dela. Comprei ela para experimentar, para ver se era boa, gostei, então pedi para usar essa aqui. Segunda coisa, o ABV inicial vai ser igual ao ABV final. Você não vai fazer nenhum tipo de fermentação, você não vai fazer cerveja, você só vai maquiar a cerveja. Então assim, essa cerveja aqui tem 4.7 de ABV. É bem alto, acho que é maior que uma Brahma, se não me engano. Foi bem legal para o nosso objetivo, né? Ter um ABVzinho um pouco maior e tal. Não sei, aquela cerveja aguada e tal. Tem cervejinhas aí de 3,5%, 3,2%. Então, se você não quer uma cerveja muito fraca, muito aguada, também presta atenção no ABV. E a outra coisa também importante é que você não vai comprar uma cerveja muito cara. O legal desse método é que você tente pegar a mais barata possível. Sabe aquela samba de 90 centavos? Se você gostar dela, usa ela mesmo, sabe? Essa é a parada. Essa aqui eu paguei R$1,29 cada latinha. R$1,29 cada latinha dessa aqui de 350 ml. Chega de pouco de teoria e vamos na prática para ver como é que a gente vai fazer essa cerveja. Então pessoal, estamos aqui no programa que a gente vai usar para calcular as adições que a gente vai fazer nessa nossa cervejinha. Eu calculei aqui e vou usar 15 latas de 350 ml, resultando num total de 5 litros 250 ml de cerveja. Seguinte, tive que pegar e criar a receita dessa cerveja aqui primeiro no programa, para mim depois poder incrementar as coisas nela. Eu não tenho muitas informações dela, como por exemplo a OG. A FG eu só tenho refratômetro, não tenho densímetro, e só o refratômetro sem saber a OG não tem como saber exatamente, então eu nem tento, vou no chute mesmo. O que a gente imagina mais ou menos? Ela tem 4.7 de ABV,
e ela é uma cerveja muito leve, então eu imagino que a OG dela seja aproximadamente 1045 e a FG 1009. É um chute, mas para os nossos propósitos vai ser mais que o suficiente esse chutão. De malte, provavelmente só usar American Pilsner e outros adjuntos, mas não vem ao caso aqui também, não me importa muito no programa. IBU, geralmente essas cervejas mais de massa, mais de latinha, elas variam IBU entre 8 e 12. Né, as mais amarguinhas tem 15, tipo a Heineken, assim, as mais doces tem 8, não desce muito disso, senão fica intragável demais. Então elas ficam entre 8 e 12, metade entre 8 e 12, 10. Joguei 10 IBUs aqui, no lúpulo Magnum whatever, não vai fazer diferença também. Na verdade, eu já fiz as adições, eu só vou mostrar pra vocês como eu fiz aqui as adições. A gente vai pegar e vai colocar algum malte escuro pra aumentar a cor dela. No caso eu usei chocolate do Reino Unido ali que eu tenho, eu coloquei 0.02, ou seja, 20 gramas de malte de chocolate, apenas 20 gramas, moidinho, bonitinho, e deu essa cor aqui, que é uma cor legal, uma cor bem legal, e já dá né, não parece que é uma cerveja de lata normalzinha, é mais pra dar cor mesmo. Se der um pouco de sabor, que pode ser que pegue, também não vai fazer mal, vai ser até divertido, mas o objetivo é só dar cor. 20 gramas é quase nada, então só pra dar cor mesmo. De lúpulo, aqui ela tem 10 IBUs normalmente de fábrica. A gente vai colocar o Chinook, 10 gramas de Chinook a 4 minutos, que vão dar praticamente outras 10 gramas, 10 IBUs. Esses 10 IBUs vão levantar para 20 IBUs da cerveja. Vai ficar bem mais amarga do que normalmente, então dá medo de estourar esse IBU. Então eu acredito que 20 é o limite do interessante, né? Se eu passar demais vai ficar harsh, não vai ficar legal. E se eu colocar menos vai ficar a mesma coisa que uma cerveja normal. Então dobrando o IBU dela vai dar aquela presença mais legal de lúpulo. E também para finalizar a gente vai pegar aqui o nosso querido Chinook que sobrou 40 gramas no pacotinho. E vai jogar tudo no dry hop, beleza? Bom, essa aqui é a nossa cerveja, galera. O ABV dela, eu imagino que esse malte que eu coloquei o chocolate não vai converter em enzima, não vai adicionar muito açúcar. E se adicionar é minúsculo, então vou até desconsiderar isso aí. O ABV dela vai continuar aos 4.7, o IBU é 20, a cor vai ser 10 SRM. E a FG dela vai manter a mesma. Então agora aqui que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa cerveja ali, vai montar ela bem certinho ali, você vai ver como é que eu vou fazer. Daqui a mais ou menos assim uns 7 dias a gente vai envasar ela. A gente vai tirar o excesso de sujeira dela e vai envasar ela novamente. Então, para dar início no processo, a gente precisa de alguns saquinhos de voal bem sanitizados, álcool 70 e tal. Eu fervi um pouco de água, deixei ela esfriar um pouco. Não é bom você adicionar o malte direto na água fervida, porque pode dar sabores ruins. Eu pesei aqui a quantidade de malte escuro, né, que eu precisava, moí ele, adicionei na água e vou deixar aqui um tempo para ela ir decantando, fazendo chazinho. Depois eu peguei e pesei a quantidade de lúpulo que eu precisava para fervura, não para o dry hop, né? Adicionei numa água, comecei ali a fervura 5 minutos. Depois de 5 minutos a gente vai tirar esse lúpulo do fogo, né, e vai colocar ele diretamente em outra água para ele ir esfriando. Por quê? Porque senão ele continua soltando amargor e a gente não quer amargor em excesso, a gente quer exatamente aqueles IBUs que a gente tinha programado. Dando uma esfriada ali que dê para você colocar a mão sem queimar a tua mão, a gente vai coar esse lúpulo para não mandar muita sujeira também direto pro balde e tal. Então a gente vai pegar e vai separar esse chá de lúpulo e aquele chá de malte para a gente fazer a adição na hora que for necessário, né? Depois que a gente já tiver tirado as garrafas, as latas, a cerveja de dentro da lata. Aí a gente precisa sanitizar muito bem o nosso balde, é bem importante isso, porque senão pode contaminar, pode estragar toda a tua experiência, né? Eu passei bastante álcool 70 e tal, latinhas, peguei as latinhas, estavam todas geladas, já é bem interessante se deixar as latinhas geladas, que ela vai perder menos gás carbônico. Antes de você abrir a lata, é interessante sanitizar elas também. Álcool 70 geralmente é o melhor que você pode fazer. Se não quiser, você pode mergulhá-las no iodo, também funciona. Eu só passei um pouco de álcool 70 na tampinha, né, pra funcionar. Aí eu peguei e abri as latinhas e despejei elas com muito cuidado dentro do balde. Por quê? Pra não oxigenar, né, pra não misturar com oxigênio. Então você abre e derrama elas bem devagarzinho lá perto do fundo pra não fazer muito splash. Depois que você já tiver adicionado a quantidade certa de cerveja, você vai colocar o chazinho de lúpulo para adicionar o nosso amargor querido. Depois de adicionar o chazinho de lúpulo, vai o chazinho de malte para adicionar cor e quem sabe um pouco de sabor, se você quiser, né? Pode fazer um chá mais forte e fazer só uma cerveja escura, por exemplo.
E por último a gente vai colocar já o nosso lúpulo de dry hopping, né? Que é o restante que sobrou de dentro do saco do Chinook. Aqueles 40 gramas, né? Então eu vou colocar esses 40 gramas ali. E a gente vai fechar bem o balde e vai pegar e vai guardar esse balde na geladeira. Por que na geladeira? Porque é mais interessante, né? Vai perder menos CO2 e tal. E não vai estar diretamente no ambiente para degradar. Vai deixar com airlock mesmo, porque vai sair bastante gás carbônico da cerveja, vai despressurizar, né? Chegado o dia do invase, o que a gente vai fazer? A gente precisa adicionar levedura nessa cerveja. Por quê? Porque ela não vai ter como fazer gás, né? Se você for fazer priming. Se você for fazer carbonatação forçada, não precisa. Mas como eu ia fazer priming, ia separar elas em garrafas e tal, eu decidi adicionar levedura. Peguei um pouco da levedura da Lager que eu tava fazendo e tal, pra não precisar abrir um pacotinho. Você, sinceramente, você pode usar até a levedura de pão aí nessa hora. Eu não indico muito mais você usar um fermento cervejeiro, por mais usado que seja, é melhor que usar fermento de pão. Mas se você não tiver nada, até fermento de pão vai-se embora. Então eu peguei, adicionei ali, né, depois de 7 dias na geladeira, adicionei o fermento, dei uma chacoalhadinha no balde para dar uma misturada legal. E daí o que eu fiz? Voltou esse balde para geladeira para dar uma decantada na sujeira, porque tinha sujeira no fundo, ele subiu de volta, né? Então eu peguei e deixei ele na geladeira ali mais umas 2 horas para voltar a decantar para baixo aquela sujeira que tinha subido. Depois disso eu preparei algumas garrafas, né, sanitizadas e tal, e coloquei metade de um pacotinho de açúcar em cada um. Por que metade, Diego? Por que não inteiro? Porque é o seguinte, essa cerveja ficou refrigerada, ela não liberou todo o CO2 que ela tinha. Ficou muito CO2 residual ainda, e se eu colocasse o pacotinho inteiro, podia até explodir a garrafa. Então eu peguei e coloquei metade de um pacotinho em cada um. A medida não é bem exata e tal, e sinceramente eu não sei exatamente quantos gramas de açúcar por litro foi exatamente. Mas eu coloquei metade e no final você vai ver aqui que deu certo e tal. Podia ter colocado um pouquinho mais, mas não quis me dar o trabalho. Depois, simplesmente como qualquer outra cerveja, eu invasei as garrafas, né? Ali com a ajuda do negocinho de invasar e tampei as garrafas. Depois disso, deixei ali uma semana elas para pegar o priming e é isso aí, finalizado o processo. Bom, agora que você já viu todo o processo, vamos experimentar ela, né? Eu não posso ficar falando aqui que a cerveja é boa, ou é ruim, e você não vai ver. Então vamos lá. Eu peguei um copo aqui de Weizen pra ficar melhor de observar e pá. Aqui a cervejinha. Carbonatação pegou legal. Legal. Aqui agora, copo. Tá aqui ela, né? A espuminha dela tá legal. Eu vou abrir a lata pra você comparar as duas. Antes e depois. É a mesma cerveja. Isso que é o legal, veja bem, a mesma cerveja, a mesma base e tal, a gente só fez as adições ali normalzinho como você viu. Primeira coisa que você vai perceber é que essa aqui não clarificou bem. Eu não usei gelatina, eu deixei 2 dias a 0 graus só para dar uma decantada, então talvez esse seja meu erro. Mas o objetivo é fazer uma cerveja muito rápida, muito simples e tal, não é ficar com bagulho 20 dias dentro da geladeira, ocupando a geladeira num experimento. Então, a aparência dela aqui tá meio feia mesmo, admito, mas o importante não é isso, né? O importante é o sabor. E é importante também que ficou diferente da inicial, né? O objetivo é deixar diferente da inicial. A espuma dela, ela mantém um pouquinho mais, aparentemente. Ela é um pouquinho mais grossa e tal. E eu acho que é por conta da adição de lúpulo que a gente fez nela. Saúde, então! Cara, muito aromática, muito saborosa. Nossa, não tem nada a ver com isso aqui. Nada. Questão de se pega aroma, se pega sabor, se pega cor. Sério, funciona 100%, pode testar aí na tua casa. Se quiser experimentar algum lúpulo, algum adjunto, isso é muito legal, você pode usar adjuntos. Você pode, por exemplo, ferver coentro e colocar o suco do coentro aqui. E você vai conseguir saber o sabor do teu coentro, muito ou pouco. Bom, você pode fazer testes antes de fazer a tua cerveja, antes de fazer teus 30, 40, 50 litros de cerveja. Você compra um pouco de algumas latas e faz o teste, né? Questão do Chinook, deixa eu falar do Chinook primeiro. Não gostei muito, sabe? Ficou bem meio termo, porque ele realmente é muito amadeirado mesmo.
Ele lembra fumaça, a galera tem razão. Ele lembra bastante. Pelo menos o meu olfato, ele lembra fumaça. Ele é madeirado, fumaça e resinoso. Basicamente isso. Sabor? O sabor é um pouco mais agressivo. Ele é um pouco mais resinoso e amadeirado. Não puxa tanto aquela fumaça dele. Mas o resinoso e o amadeirado dele são bem presentes. Ele lembra até um pouco de remédio, falar bem na verdade. O resinoso dele, ele tem uma pegada um pouquinho mais harsh, sabe? Então ele lembra um pouquinho de remédio mesmo. Acredito que se ele ficar mais um tempo na garrafa, que dá uma amenizada nesse aroma, eu acho que ele fica melhor. Questão do Chinook, né? Se fosse um lúpulo mais legal, um Citra, um Mosaic, quem sabe ficaria mais bacana, uma cerveja mais fresca. Agora que eu já falei do Chinook, vamos a alguns números aqui dessa cerveja. Eu usei o total de 15 latas, o total do custo dessas 15 latas foi R$19,35 e deu 5 litros 250 ml. Eu gastei mais R$15 no pacotinho de Chinook, então no final o custo foi de R$34,35 ou 6,87 litros. Então você que não sabe fazer cerveja, quem sabe queira fazer uma loucura, você pode começar fazendo isso aqui. Você vai conseguir fazer uma cerveja premium, lager, que convenhamos, quem faz cerveja artesanal sabe que é um saco fazer lager, a 6,87 de custo litro. Você não vai precisar pagar seus R$15 numa IPA de garrafa de 600 ml. Então já valeu a pena 100% por conta disso. Eu digo até que dá pra você vender isso aqui, que ninguém vai desconfiar que você, na verdade, fez uma mexida ali com a cerveja. Cada garrafa custa R$4,12. Se você comparar com uma cerveja que você faz a partir do malte, ela é um pouco mais cara. Mas como é uma lager, e você ia gastar em fermento, lager do caramba e tal, eu acredito que talvez possa ser até mais barato que uma lager normal, se você for fazer sem starter e tal. Ela fica até mais barata que uma lager normal, o custo-benefício dela vale muito a pena fazer. Bom, é isso aí. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo. Espero que você tenha ideia aí de testar algum ingrediente que você não conhece ainda. É muito interessante, valeu muito a experiência e quem sabe eu faça de novo algum dia. Beleza? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.